Maravilha. Então, quero dizer que é uma enorme alegria estar podendo conversar com você, Vitor, e falar desse tema que me parece absolutamente fundamental na formação de psicólogos e psicólogas, né? Já que, enfim, a crença é algo que nos constitui, né? Então, acho que vai ser um papo bem interessante. Nossa, quando eu recebi as instruções que eu tinha que entrevistar um professor, eu só conseguia pensar em você, assim. Legal, fico muito honrado. Eu tô muito contente que você aceitou. Sim, com certeza. Eu estou muito contente de você estar me procurando para conversar de temas que são muito importantes para mim. Então, acho que saber também do interesse dos alunos é realmente uma motivação a mais ainda. Então, estou à sua disposição. Maravilha. Nossa. Então, acho que a gente começa com, né, os... eu, não, acho que eu me introduzo, mas é bom. Eu sou um aluno do quinto ano aqui, entrevistando, né, professor Wellington Zangari, do IP. Perfeito. É uma alegria estar com você aqui. Bom, talvez seja interessante falar um pouco da onde eu falo, a partir de que perspectiva, etc., né? Bom, eu sou professor lotado no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, o que significa que eu tenho um interesse particular pelos processos que unem aquilo que é propriamente do indivíduo, portanto, aspectos da nossa subjetividade, com elementos que são, digamos, das relações entre as pessoas, né? E isso me parece interessante, esse encontro entre aquilo que é subjetivo e aquilo que é social, que é cultural. Então, como é que nós nos constituímos como indivíduos, né, a partir desse encontro daquilo que tem a ver com a minha história de vida, os meus aspectos muito próprios da minha forma de ser, não é? Que levam em conta, a gente tem que levar em conta aspectos que são biológicos, mas afetivos também, cognitivos, e como os indivíduos vão se encontrar, não é? E se constituírem também a partir de referências que não são propriamente da experiência deles, mas a partir da linguagem, como é que nós encontramos um mundo, a cultura que vai fornecer conteúdos também para nossa própria constituição. Então, falar da psicologia social ou a partir dessa perspectiva é realmente colocar ênfase justamente nessa interação, que é absolutamente fundamental para se constituir, não é, o que eu chamo de psicologia humana, né? Então, não me parece possível mesmo em todas as perspectivas que se autodenominam psicodinâmicas, sem esse elemento, não é, fundamental da interação, não é, das relações. Então, muitas perspectivas, inclusive, que se focam muito mais no indivíduo, também falam das relações objetais, portanto, falam dessa interação. Então, é a partir daí que eu falo. A minha perspectiva pessoal, ela é baseada muito no começo da minha carreira na psicanálise. Então, eu tive uma forte influência do pensamento freudiano e lacaniano no começo da minha carreira, tanto que eu, durante quase 15 anos, me devotei à minha preparação como psicanalista e à atividade de psicanalista. Então, psicanalista mesmo, com divã, aquilo tudo que é regulamentar e clássico, né? Mas depois, com a minha vida de pesquisador, eu diria que eu me desviei um pouco da psicanálise sem nunca ter deixado de me valer de referências importantes dessa perspectiva, né? À medida em que eu fui, como pesquisador, conhecendo outros campos, né, e me deixando influenciar por outras perspectivas, eu, apesar de ter esse background, fui
me direcionando também para áreas como as neurociências, ou a neurociência, e atualmente mais a ciência cognitiva, né? Então, muito provavelmente você saiba, eu me interesso muito por experiências humanas profundas e transformadoras, por exemplo, as experiências religiosas. Então, isso me levou a tentar encontrar a origem desse interesse humano por esse aspecto transcendente e sobrenatural, não é? Que tem muito a ver com aquela perspectiva que eu dizia há pouco, né? A perspectiva psicossocial. Então, como é que nós constituímos a nossa identidade a partir, muito também, muitas vezes, desse referencial religioso presente na cultura. E como isso não apenas vai modelar, de um certo modo, aquilo que eu sou, mas como eu me enxergo no mundo, como o mundo é enxergado por mim a partir dessas referências religiosas. Então, essa inquietação de saber como é que as pessoas pensam essa dimensão religiosa, dimensão que eu mesmo não tenho, né? Eu não tenho religião. Mas, assim, como pesquisador, o meu interesse foi justamente em saber como é que as pessoas se vinculam a esse aspecto, a essa dimensão transcendente, como elas chamam, e a partir daí isso me conduziu a compreender, a partir de perspectivas como a da ciência cognitiva, como é que a nossa cognição, né, também os nossos afetos, mas sobretudo a cognição, como é que ela quase que promove, propicia, como é que certos elementos próprios da nossa constituição psíquica quase que nos induzem, né? Alguns pesquisadores dizem que essa é uma questão para a qual nós somos equipados, ou estamos equipados para. Então, a religião como uma espécie de subproduto, inclusive, do modo como o ser humano funciona, né? Então, por exemplo, só para não deixar isso muito, assim, obscuro, parece que nós temos uma tendência quase que inata de tentar encontrar a razão das coisas, a causa. Então, nós atribuímos causas a tudo. E é uma enorme tentação chegarmos até o limite, né, dessa causalidade. Então, muitas vezes, essa causalidade, ou a tentativa de buscar por essas causas últimas, né, nos levam, enquanto seres humanos, a buscar por causas, inclusive não humanas, mesmo porque a ciência não dá conta completamente de certas interrogações sobre essas causas, né? Então, é quase que um processo, digamos, muito vinculado a essa tentativa de abarcar essas nossas origens, né? Então, apenas um dos elementos que me direcionaram para a ciência cognitiva. Mas eu continuo ainda, digamos, tentando, ainda que sem muita possibilidade e profundidade, tentando fazer essa compatibilização entre linguagens e epistemologias tão diferentes quanto da ciência cognitiva com a psicanálise. Eu acho que essa é uma tarefa que eu nunca vou conseguir efetivamente terminar, mas eu faço sim um certo esforço de tentar juntar coisas tão aparentemente díspares, mas que na experiência humana, digamos, na questão da tentativa de compreensão teórica, a gente, às vezes, faz pontes bem interessantes para esse diálogo. Maravilhoso. E dentro dessa sua tentativa no IP, você criou um laboratório, né? Isso, exatamente. Eu cheguei no Instituto de Psicologia como docente em 2008, né? Então, de lá para cá, eu iniciei por constituir uma área de pesquisa que tem a ver com esse assunto que a gente está tratando, não é? E, felizmente, eu encontrei, um pouco antes disso até, o professor Geraldo José de Paiva, que foi o meu grande mestre e até hoje o é, né? Ele estabeleceu, muito antes de eu chegar na USP, a área de psicologia da religião. Então, foi por aí
com a aposentadoria dele, eu ingressei na cadeira de psicologia da religião, e assim que eu entrei, não apenas nós constituímos juntos o Laboratório de Psicologia Social da Religião, que ele coordena até hoje, eu sou o vice-líder, como logo em seguida, em 2010, eu constituí com um grupo que já vinha comigo havia anos, né? Porque nós havíamos estabelecido já na PUC de São Paulo, e por 10 anos mantivemos lá, um laboratório para estudos de outras experiências muito relacionadas com as experiências religiosas, que são experiências que nós chamamos de anômalas, né? Alguns preferem chamar de paranormais, experiências, vamos dizer que aparentemente nos colocam diante de certas, vamos dizer, possibilidades de pensar o ser humano como sendo além daquilo que formalmente a psicologia estabelece como limite para o humano, né? Eu nem acho que isso seja verdade, eu não acho que a gente tenha limites que são ultrapassados, né? Eu acho que a gente tem provavelmente em mãos experiências que falam de certas propriedades ou características humanas ainda muito pouco conhecidas, né? E com isso eu não estou defendendo a existência objetiva de fenômenos como a telepatia, como a experiência fora do corpo, ou como a precognição, a capacidade de prever futuro com sonhos, etc. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que essas experiências, elas podem dizer muito a respeito da natureza humana. E, independentemente da existência, vamos dizer, concreta ou ontológica dessas experiências, a gente não pode negar que as pessoas narrem essas experiências, que elas contem coisas desse tipo. É muito interessante, Vitor, que a psicologia começa também com interesse nessa área. Então, quando a gente volta do ponto de vista histórico lá para o final do século XIX, começo do século XX, a gente vê que grandes pioneiros da psicologia estudavam coisas muito esquisitas, que hoje seriam consideradas bizarras, anômalas, né? Mas estudavam fenômenos religiosos como a mediunidade, como casas mal-assombradas, como o fenômeno dos sonhos telepáticos ou precognitivos, né? E aos poucos esses fenômenos foram ou sendo explicados e incorporados pela psicologia a partir de referências novas e teorias que apareceram, ou eles se afastaram da psicologia, se constituindo um campo completamente diferente, ainda que com certas conexões. Então, esses campos que foram estabelecidos hoje são tentativamente integráveis à psicologia mainstream, né? Que é essa psicologia que se estuda nas academias, né? Na USP e em outras áreas. Então, esse laboratório que nós constituímos lá em 2010, está fazendo 10 anos, portanto, agora em 2020, ele teve como objetivo justamente lidar com todas essas experiências para verificar até que ponto elas efetivamente podiam ser interessantes para se compreender mais a respeito daquilo que William James chamou de a natureza humana, né? Então, o William James foi e sempre será um grande, digamos, mentor da ideia de se colocar dentro da Universidade de São Paulo essa área que nós chamamos de psicologia anomalística, né? Não fomos nós que inventamos, isso é derivado da perspectiva de dois grandes estudiosos dessa temática, não é? Zusne e Jones, que publicaram um livro, ainda na década de 1980, intitulado Anomalistic Psychology, né? Quer dizer, a psicologia anomalística, um estudo sobre o pensamento mágico. Então, é por aí, quer dizer, não é uma abordagem, vamos dizer, mainstream, não é? Portanto, não é alguma coisa consolidada na universidade, sobretudo no Brasil, mas ela é uma área que teve início lá nos princípios da psicologia e que nós achamos que ainda tem muito a dizer a respeito daquilo que se constitui o ser humano, né? Nós não estamos sozinhos, outros grupos pelo mundo, Universidade de Londres, Hertfordshire e várias outras universidades mantêm laboratórios congêneres, né? Agora, o que foi ficando muito claro para a gente, viu,
Vitor, é que essas experiências, né, elas são explicadas por quem passa por elas a partir de referenciais, em geral, religiosos. Então, a gente vê que esses campos, eles se entrelaçam. A psicologia da religião com a psicologia anomalística se entrelaçam exatamente quando o sujeito tenta explicar o que ele teve. É muito interessante isso. Ao longo desses 10 anos, a gente foi percebendo no laboratório que dizer que o nosso laboratório estuda apenas a psicologia anomalística, experiências desse tipo, começou a ficar desconfortável, porque a gente foi percebendo que, na verdade, por trás de todas essas experiências estranhas ou religiosas, existe um fenômeno que é mais básico, e que parece ser transversal a todos os temas que, ao longo desse tempo, a gente foi estudando, né? Eu já vou falar dele, mas a primeira coisa que é interessante notar é que o nosso laboratório começa como uma espécie de centro de pesquisa, de referência no Brasil a esse respeito. Por outro lado, ao mesmo tempo, internamente, uma série de grupos de estudo, não é, ligados a essa temática geral foram sendo criados ao longo do tempo. Então, a gente estabeleceu dentro do Laboratório de Psicologia Anomalística um grupo de estudos de psicologia da religião, um outro grupo de estudos de ciência cognitiva da religião, um outro a respeito da psicologia da hipnose e dos estados alterados de consciência, um outro sobre psicologia da ilusão, do ilusionismo, como alguém pode, a partir de referências ou da compreensão de como alguém percebe o mundo, pode fazer ou produzir um fenômeno ilusório. Então, como os mágicos, por exemplo, são, digamos, psicólogos intuitivos, e durante milênios eles conseguiram nos ludibriar, enganar os nossos sentidos, dirigindo a nossa percepção. Então, todas essas áreas, elas foram se desenvolvendo, não é? Mostrando que por trás de tudo aquilo que a gente estudava tem um fenômeno muito básico que eu, né, já estava mencionando, que tem a ver com o fenômeno da psicologia da crença. Então, a crença, muitas vezes, não é apenas explicação que a gente dá para a realidade, mas ela pode ser o princípio de uma dessas experiências. Não é? Então, muitas vezes, eu tenho determinadas experiências religiosas porque eu mantenho crenças religiosas. Eu tenho crenças, digamos, anômalas porque eu já me constituí como sendo alguém que acredita nessas coisas, e aí a experiência é alguma coisa derivada, né? É muito difícil falar o que vem antes, a experiência ou a crença, né? Então a gente se aprofunda nessa dualidade, parece que é uma dualidade indissociável. Mas para nós foi ficando cada vez mais claro que o escopo do laboratório ele cresceu em função desses interesses. Por outro lado, o nome Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais, né, que a gente tinha, começou a ficar desconfortável, porque ele já não comportava exclusivamente a manutenção de uma única linha, né? Então, nós, agora, em 2020, nós ampliamos o escopo, né, de estudos e transformamos, inclusive, o nome para que esse nome fosse mais representativo do que a gente faz. Então, a partir desse ano, a gente manteve o Interpsi, que já é uma marca, né? O Interpsi é conhecido, o nosso grupo é conhecido por esse nome, mas aí nós mudamos digamos, o sobrenome. Então, virou Interpsi Laboratório de Estudos Psicossociais. Aí vem crença, subjetividade, cultura e saúde, né? Eu acho que esses termos, eles explicam de modo muito claro qual é a nossa perspectiva. Então, como a crença, ela é constitutiva da subjetividade, ao mesmo tempo, como essa subjetividade não vive fora da cultura, nós estamos mergulhados na cultura e a crença é não apenas algo do indivíduo, mas do grupo, e como esses elementos vão repercutir na saúde humana, né? Então, é isso justamente que motiva, que anima e está por trás daquilo que nós fazemos neste momento no laboratório.
E dentro dessa perspectiva, a gente tem pesquisas as mais variadas, né? Então, eu tenho orientandos de mestrado, de doutorado, supervisandos de pós-doc, projetos de iniciação científica, tutoria, enfim, há muitos modos de se aproximar dessa temática e muitas possibilidades de chegar nesse tema, né? Então, uma perspectiva muito, eu diria, interessante é a partir da história, né? A história da psicologia. Então, eu tenho agora um supervisando, um orientando em PUB, né? O Programa Unificado de Bolsas, que para quem não é da USP é muito interessante saber, ou para quem está começando na psicologia agora, que é um programa em que você desenvolve projetos de pesquisa ou na área de extensão, junto com professores que oferecem essa possibilidade, né? Além de você poder exercitar um pouco essas habilidades ligadas a essas atividades, você ganha um valor mensal, não é? E durante um ano você pode ter essa complementação financeira, mas, sobretudo, é importante porque você está com uma proximidade junto a um pesquisador de uma área que pode ser de seu interesse. Então, por exemplo, nesse momento, o Giovanni Ramos ele está fazendo uma pesquisa a respeito dessa história da psicologia, sobretudo aquela história, digamos, que a gente produz no próprio Instituto de Psicologia. Mas tem outras formas, né? Tem alunos meus que vão a campo estudar, pessoas que têm experiências importantes na área religiosa, etc., que verificam como certos grupos constituem certas crenças e, a partir dessas crenças, vivem essas experiências. Tenho alunos na área, por exemplo, de hipnose, como, por exemplo, o Guilherme Rage, que faz uma pesquisa experimental, né, verificando o efeito placebo do ponto de vista empírico, como é que isso acontece. Há alunos, por exemplo, como a Mônica Wang, que está estudando como as pessoas se valem de recursos, né, religiosos para enfrentarem problemas, por exemplo, como agora na pandemia, né? Então, a partir de referências religiosas, como é que elas enfrentam essa realidade? Há múltiplas possibilidades, portanto, de se engajar em pesquisas na universidade, no meu laboratório, na minha linha de pesquisa, apenas são alguns dos exemplos que eu posso mencionar brevemente para você. Maravilha. Nossa. Essa sua resposta cobre o resto das coisas que eu tinha para comentar. Mas, então, os alunos, né, os ingressantes, ou na graduação, né, para entrar em contato com o seu laboratório e essas pesquisas, a gente tem matérias, tem... Exatamente. E a gente tem alguns canais interessantes, né? Por exemplo, nós constituímos um extraordinário, eu acho extraordinário, não é porque é criação do laboratório, mas é um site, website muito legal, em que todas essas pesquisas e toda essa área é apresentada. Então, para quem tiver interesse, simplesmente colocar www.interpsi.org. Então, esse é o nosso site do laboratório, né? Interpsi.org, já entra lá. Além disso, a gente tem um canal no YouTube, né? Então, Interpsi, USP, você vai chegar lá, você vai encontrar dezenas de materiais interessantes, né? Inclusive, tem algo que eu recomendo muito chamado Quartas Interpsi. São 12 conferências que nós oferecemos, digamos, foram lives gravadas, né, ao longo dos anos passados. Então, são 12 conferências exclusivamente sobre temas da psicologia anomalística. Mas tem outras áreas muito interessantes lá, side drops, que são pequenos vídeos, né, explicativos de alguns dos temas importantes. Outro canal que eu acho que é muito interessante, que os alunos nem sempre conhecem, são as disciplinas Coringa, né? Por meio das disciplinas Coringa, eu ofereço, às vezes, algumas oportunidades para os alunos da graduação, inclusive, participarem de disciplinas de pós-graduação comigo. Então, é uma maneira de aproximar pesquisadores avançados
uma literatura mais avançada, a estudantes que ingressam muitas vezes na universidade, né? Então, se constitui como se fossem grupos de estudo, mas que tem como conteúdo básico o mesmo conteúdo da pós-graduação. Então, há uma aproximação entre esses pesquisadores e esses alunos de graduação, e aí comigo, aí um momento à parte, esses alunos têm a possibilidade de fazer discussões, aprofundamento, interconexões entre os temas que estão tratando na formação àquele que eu apresento nessas disciplinas. Nesse momento aqui, apenas para você saber que eu estou ministrando uma disciplina nova na pós-graduação, que é Psicologia Social da Crença, e eu permiti que alunos da graduação também tivessem acesso a esse conteúdo. A gente tem 50 alunos da graduação, não é? E não apenas da psicologia, grande parte da psicologia, mas tem gente de fora, tem gente da enfermagem, do ICB, da biologia, do direito. Então, se forma uma espécie de rede interdisciplinar com interesse numa mesma temática, mas que cada um vai trazer, vai levar a sua perspectiva, né? Além dos alunos da graduação, a gente tem os alunos de pós-graduação. Então, nesse semestre, a gente teve praticamente 70 alunos inscritos da pós-graduação, entre alunos regulares, alunos ouvintes, alunos especiais. Então, é um grupo de cerca de 120 participantes dialogando de igual para igual, cada um na sua, digamos, no seu momento de estudo, não é? Mas que é uma oportunidade para todo mundo crescer junto, né? Então, essas são algumas maneiras pelas quais as pessoas podem se aproximar. Muitos alunos da graduação não sabem dessas possibilidades, mas os docentes, eles abrem essas disciplinas coringa justamente para permitir algo mais flexível na formação, né? Temas que às vezes não são muito, digamos, discutidos, né? Eu me lembro, por exemplo, eu ministro uma disciplina obrigatória chamada Linguagem e Pensamento, né? Para o pessoal em geral do segundo ano do curso de psicologia. Depois da disciplina, os alunos vieram me pedir para a gente formar um grupo que se aprofundaria em questões que eu toquei muito rapidamente durante o curso. Então, como eu falei de linguagem, eles quiseram um grupo de estudos de filosofia da linguagem, um tema que eu gosto também. Então, durante um semestre, nós pudemos discutir Wittgenstein e outros grandes filósofos e linguistas, né? Com o uso dessas disciplinas coringa. Então, o curso da psicologia ele é muito flexível e permite todas essas possibilidades, né? O que me parece muito legal, tanto para alunos quanto para docentes também. Acho que é uma integração que vale muito a pena, e os alunos ficam muito agradecidos por ter esse contato com pesquisadores, né? Pessoas que já têm feito seus estudos, isso é uma oportunidade muito legal. Nossa, acho que a gente meio que tem que ficar por aqui, que nosso tempo é um pouco curto, né? Mas, nossa, muito obrigado, professor, por se disponibilizar e por falar aqui. Imagine, é uma grande alegria falar desses temas. Eu sei que isso vai ser utilizado numa atividade muito importante, que é a Feira de Profissões, né? Então, muitas vezes, provavelmente, alguns desses pontos que foram tratados aqui por nós, né, Vitor, talvez sensibilizem muitos jovens que estão buscando por algum campo de interesse deles. E, de repente, alguma coisa que eles vão ouvir nessa feira vai ser aquilo que vai mudar muito da sua perspectiva ou vai direcionar a sua vida profissional, a sua carreira. Então, eu espero que esse papo que a gente teve tão legal possa ser inspirador para essas pessoas que vão estar nos ouvindo, nos vendo e, a partir daí, se inspirando para a escolha das suas carreiras, das suas profissões. Então, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição. Ah, ótimo. Nossa, obrigado mesmo.